Fala galera, beleza? Meu nome é Johnny, esse aqui é mais um Pouco Quadrinhos e hoje é um dia muito importante para a história dos quadrinhos em modo geral, tá? Hoje é o dia que o Superman, né, faz 80 anos que o Superman teve sua primeira aparição em Action Comics número 1 e hoje a DC também comemorando isso, tá soltando Action Comics número 1000. Tá, uma revista aí comemorativa que inclusive tem entrada na nova equipe criativa que é do Brian Bendis ali, com mais o Ivan Reis, mais uma galera lá, história com o Jim Lee, um mundaréu de gente na verdade, nessa edição comemorativa. Vai ter uma minissérie aí depois que vai levar ao Bendis escrevendo os dois principais títulos do herói, que é Action Comics e Superman, os dois títulos principais do Kal-El, nosso último filho de Krypton, mais ou menos, né, último filho, mas enfim, o Superman, beleza? Então hoje, caras, eu quero falar com vocês sobre uma história muito bacana, tá? Eu tava para escolher aí uma história emblemática do Superman, né? Alguma coisa que fosse realmente legal do personagem para falar para vocês. E aí a história que eu escolhi é a minissérie O Homem de Aço, que saiu aí pela editora Eagle Moss há pouco tempo também, foi publicada pela editora Abril e tal, né? Que é escrita e desenhada pelo John Byrne, um cara que, na minha opinião, marcou época no personagem, beleza? Então, vamos lá, O Homem de Aço, do John Byrne. Bom galera, então a história que eu vou falar, como eu já disse, né, é O Homem de Aço de John Byrne, uma minissérie em 6 partes aí, que o Brian Michael Bendis e o Ivan Reis vão estar fazendo algo com o mesmo nome, aí, redefinindo o Homem de Aço e o Superman para os novos tempos, né? E essa história é um dos tesouros que eu tenho na minha coleção, tá? Eu tenho a edição original americana, vou mostrar aqui para vocês, tá? Em 6 partes, então primeira, segunda, terceira parte, quarta parte, quinta parte e a sexta parte dessa história aqui, que saiu lá longe em 1988, beleza? Essa história aqui saiu pós-crise, né? Pós-crise nas Infinitas Terras, foi dada ao John Byrne a missão de apresentar o personagem, né? Apresentar o Superman para os novos leitores. E aí o que o Byrne fez? Ele pegou, falou, bom, como que eu vou fazer esse personagem, né, esse deus entre os mortais, ser mais palatável, ser mais relacionável, vamos dizer assim, né, com os leitores. E o que ele faz nessa história de origem? Ele revoluciona totalmente o conceito do personagem, tornando ele um pouco menos poderoso, né, sendo o Superman assim, muito poderoso, e trazendo a personalidade dele, né, o Clark Kent realmente tendo um papel assim, importantíssimo no personagem. Antes o Clark era um disfarce, agora o Clark é realmente a personalidade dominante, né? O Superman é um disfarce. Caras, o que é legal nessa história? Eu vou falar, como eu disse, né, são os tesouros que eu tenho na minha coleção, não sei nem quanto isso vale, mas, caras, é muito gratificante para mim ter essas edições originais. Foram publicadas aí pela editora Abril na mensal do Superman, teve uma edição encadernada, saiu também ali na coleção da Eagle Moss, e eu até hoje não entendo porque a Panini não publica isso daqui, nem que seja no formato lendas, beleza? Mas essa história eu vou falar cada um dos números aqui, né, o que tem de importante sobre eles. Vão ter algum spoiler, né, vocês ainda não se ligaram nisso, então eu vou falar o que cada um dos números apresentam rapidamente, tá ok? Bom, o primeiro número aqui, ele abre com uma história que mostra os últimos momentos de Krypton, né? Um Krypton que, na minha opinião, é a melhor versão de todas. É um Krypton estéreo, um Krypton ali que o contato interpessoal, né, é praticamente inexistente, que a prole das pessoas, né, os filhos, são nascidos em câmeras de gestação. Essas câmeras de gestação misturam o material genético ali, então o pai e da mãe, né, e geram as crianças. Aqui o Jor-El descobre que vai explodir o Krypton, aquela história clássica de sempre, né? Ele encontra a Lara, que na verdade não entende direito o que o Jor-El sente, os sentimentos dele em relação a ela, em relação ao próprio filho, e a hora que ela vê que vai ser o filho deles vai ser não nascido ainda, né? Vai ser mandado para a Terra, que é um planeta extremamente primitivo, ela fica extremamente perturbada. Aqui a gente vê que o Superman, na verdade, do Byrne, como ele era um embrião quando ele foi encaminhado para a Terra, ele nasce realmente na Terra. Uma coisa que muda aí o paradigma do que vinha sendo mostrado anteriormente,
que ele era um bebê quando saiu de Krypton. Aqui o Jonathan Kent e a Martha Kent, quando eles acolhem o Kal-El, né, quando eles acolhem o futuro Clark, ele tem uma nevasca muito grande, eles acabam pegando o nenê como se fossem filho deles e criam ele dessa forma. Cara, o desenvolvimento do Burnham aqui mostrando dilemas morais numa conversa entre o Jonathan e o Clark, né, numa história que envolve ali o Clark se destacando muito no futebol americano, inclusive por causa dos seus dons, né, dos seus poderes, é muito legal. O conceito, a moralidade, né, o que o Jonathan inspira para ele mostra muito do que viria a ser o cerne do personagem. Os diálogos são muito bons e, cara, muito legal aqui. No final, né, depois que o Jonathan confrontar ele com esses... Pô, você é muito acima da média, cara, você não pode estar fazendo o que você tá. O Clark resolve andar pelo mundo e ele fica 7 anos andando por aí e a Martha faz um livro de recortes. Inclusive esse livro de recortes tem um papel importante mais pra frente aí nessa fase do Burnham com o personagem, beleza? Muito legal a história. Nas últimas páginas o Superman tem que se revelar ao mundo e aqui a gente vê ele usar o uniforme pela primeira vez, o uniforme que é criado pela Martha e não tem nada a ver com a casa de El, como em outras fases ele teria, tá? O símbolo principalmente. Na segunda edição a gente tem um personagem ali que tem um grande destaque, a Lois Lane, que é uma Lois Lane totalmente diferente, uma Lois Lane que é ativa, que ela é revolucionária, assim, ela é uma mulher para frentex, assim, ela vai e resolve, ela faz o que ela tem que fazer, ela é decidida, ela é empoderada, né, vamos dizer dessa forma, e a relação dela com o Clark aqui, ela tem uma coisa de rivalidade, porque o Clark é quem conseguiu a exclusiva com o Superman que ela tanto queria. Cara, é muito legal a história. O visual da Lois também bem diferente em relação as outras encarnações dela, né? Aquela ainda tá com o cabelo comprido, mas mais pra frente o Burnham vai dar um corte curtinho pra ela, tal. Muito legal, uma mulher sedutora, inteligente, coisa fina mesmo, uma personagem que virou a Lois que a gente conhece e ama até hoje, né? Nessa edição de número 3 a gente tem o primeiro encontro do Superman com o Batman, que acontece ali quando eles enfrentam uma vilã que muitos de vocês não devem conhecer, que é a Magpie, uma doida aí que tem uns problemas mentais e tal. Eles se enfrentam e tem uma certa desconfiança entre os personagens. A amizade que a gente vê hoje, né, uma certa, se é que se pode dizer assim, cumplicidade entre eles, nessa fase aqui ela não existia. O Batman tinha totalmente um pé atrás com o Superman, e o Superman da mesma forma com o Batman, eles não confiavam muito entre eles. Os traços do Burnham aqui em relação ao Batman mostram um Batman mais soturno, assim, uma característica detetive que o Batman sabe, o Burnham sabe explorar muito bem no Batman, que nessa história ela é aflorada e vale muito a pena ver. A relação entre eles é bem legal, cara, muito legal mesmo. Na minha opinião ainda, de tudo que na fase do Burnham, talvez seja a coisa, o Krypton, né, que é, na minha opinião, a melhor versão, tem o Lex Luthor, que aqui, como vocês podem ver, é a primeira vez que dá uma roupagem para ele de homem de negócios, um magnata ali, um cientista que movimenta tudo por trás das câmeras ali. A visão dele aqui, não sei se para vocês, ele ainda tem cabelo, não sei se dá para ver aí, ele também me lembra um pouco de Gene Hackman, lá das versões do Superman, nos filmes do Superman, que inclusive era do Christopher Reeve e tal, era interpretado pelo Gene Hackman. Aqui, esse Luthor, né, é um cara manipulador, é um cara totalmente do mal, cara, disposto a fazer o que ele quiser para conseguir o que ele deseja. Aqui ele tenta testar o Superman de alguma forma, né, ele se acha o homem, inclusive tem uma passagem que ele fala que ele é o homem mais poderoso da cidade. E chegam ali um policial e fala para ele, cara, não é mais não. E ali essa semente, né, dessa inveja, todas essas coisas ruins, né, que o Luthor nutre pelo Superman se tornaria o grande inimigo dele, são plantadas nessa história. É muito legal. Inclusive, se você ver algumas entrevistas da época, você vai ver que o Marv Wolfman tem uma participação muito importante nessa concepção do Lex Luthor, tá? Aqui nós temos o primeiro plano, sim, realmente para prejudicar o Superman de alguma forma, que o Luthor faz, que é o Bizarro, que é esse sujeitinho aqui que está de costas. Aqui a gente vê o conceito do Bizarro, né, que nessa história ele é um clone malfadado ali do Superman que o Luthor faz. E cara, é bem legal o jeito que a coisa anda. Essa encarnação do Bizarro, né, diferente daquele que vem do planeta Bizarro, que é aquele planeta quadrado e tal,
ele meio que tenta emular como se ele tivesse uma memória genética em relação ao que o Clark gosta, o que ele quer, tanto que ele vai parar no planeta diário, meio que vestido de Clark Kent. Uma história bem bacana, vale a pena. E por último, a cereja do bolo, né? Não falei ainda, mas o Superman, quando ele, nas primeiras edições aqui do Byrne, ele não sabe ainda que ele é kryptoniano, ele sabe que ele veio numa espaçonave, que ele veio de um outro lugar, mas ele não sabe de onde. Nessa edição aqui, que tem a Lana Lang, tem um papel importante, ele encontra a matriz de gestação dele, né, libera um holograma do Jor-El, que meio que tenta subverter ele em relação ao conceito de Krypton, né, aquela coisa estéril, coisa e tal. Tem um papel aqui, o pai dele, né, o Jonathan Kent, tem um papel muito, muito legal, cara, muito bacana. O jeito que o pai dele, né, aquela coisa filhos, né? Filho, independente se é adotivo, se é teu mesmo, biológico, o pai e o filho é um amor assim que não dá para descrever, né? E aqui mostra-se o que o Jonathan Kent sente em relação ao Clark. É muito, muito legal, cara, muito legal. Bom, entre essas 6 edições, o que nós temos, cara? Nós temos a base do Superman como a gente conhece hoje. O Byrne, ele teve o mérito de transformar um personagem que vinha ali sendo visto, né, como um cara meio malinha, meio um personagem sem nada a ver, né, uma pessoa que você pode acreditar que poderia existir. Ele é realmente uma pessoa legal. Ele é um cara bom, ele é um cara gente boa, mas ele não é idiota. Isso é muito legal, o jeito que o Byrne retrata na história. A arte do Byrne é fenomenal. Ele é um dos grandes mestres dos quadrinhos. Aqui ele estava em alta forma e é muito, muito bom o jeito que ele retrata os personagens, o jeito que ele planta sementes, inclusive aquele planta semente da Kryptonita e outras coisas que seriam exploradas durante a fase dele no Superman. Tem várias coisas bacanas que acontecem durante a fase dele, né, que é terminada de uma maneira um tanto controversa, que é a saga da Supergirl, que o Superman toma uma atitude extrema, tá? Se você ainda não conhece, aí nos cards tem, tá lá no começo, na verdade, é o que termina essa fase do Byrne. Para mim faz todo o sentido, né, mediante a história, mas é onde que ele pecou no Superman, tá? Porque aquilo não é Superman, é uma ótima história e um péssimo Superman, beleza? Mas enfim, caras, e aí? Superman, 80 anos, cara, 80 anos, é o personagem que mudou a história, mudou o mundo dos quadrinhos, tá? Então, fala aí o que você acha da história, o que você acha legal no Superman, se você gosta do Superman, o que você acha dessa fase do Byrne. Eu escolhi ela porque eu acho que é uma fase emblemática, né? Esse aqui é o começo, e saiu pela Eagle Moss, tá fácil de achar, acho que vale a pena para dar uma xeretada, belezinha? Galera, se você ainda não assina o canal, vai lá, assina, se inscreve, comenta aí, curtam lá os nossos vídeos, falem da gente por aí, tamo junto, beleza? Quem puder dar uma mãozinha e comprar lá pelos nossos links na Amazon, quando for comprar, a gente agradece, valeu? Participem lá do nosso grupo, participem da fanpage e tamo junto. Galera, valeu aí e até a próxima!